Vamos continuar a usufruindo desse amor, desfrutando desse amor maravilhoso de Deus? Eu gostaria de ler aqui na Palavra do Senhor alguns versículos. Esse primeiro bloco do programa, nós falamos sobre o combustível, sobre fazermos a nossa vida prosseguir, não é verdade? Eu gostaria de ler mais um texto aqui com vocês, que diz assim, que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E ele continua dizendo, o próprio Jesus dizendo, ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O que é um insensato? Um louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando você olha para a sua vida, hoje, as áreas da sua vida, elas estão edificadas, construídas, ou elas estão arruinadas? Quando você olha para o seu casamento, como é que ele está? Casamento bom? Relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos? Relacionamento com os pais? Como é que está a sua vida? A sua vida profissional, sua vida de saúde, sua vida emocional, o seu relacionamento com Deus, como é que está? Está edificado, está construído ou não? Jesus, ele deixa muito claro uma situação aqui. Ele disse assim, não basta ouvir. Você hoje, desde sábado passado, você tem tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesse programa. Eu quero te alertar desde hoje, bem no início dessa programação nova nossa. Não basta ouvir. Jesus deixou muito claro, você precisa ouvir e você precisa praticar. São os dois fundamentos, o ouvir e o praticar. Um tempo desse atrás eu passei em frente a uma construção, que na verdade nem era uma construção ainda. Eu passei em frente, eu estava andando de carro, passei numa rua, e ali era um terreno com muito mato ainda, e tinha uma máquina ali, uma retroescavadeira. E ela estava ali começando a arrancar terra, começando a fazer ali, eu imaginei, as sapatas de uma construção. Eu sei de um pouquinho de construção, porque quando meu pai comprou um terreno para construir a nossa casa, a casa deles, isso já tem uns bons anos atrás, eu falo que eu fui o primeiro trabalhador ali da obra. Eu e meu irmão, nós fomos os serventes de um pedreiro. Nós fomos ali colocar a mão na massa. Eu lembro direitinho, era um terreno, era um mato que não tinha nada. Aí o pedreiro começou a cercar, começou a estabelecer alguns pontos, algumas marcas, deu uma enxada para mim, deu uma picareta para o meu irmão, e nós começamos ali a edificar uma casa. Se você já trabalhou com isso, você não sabe que não é gostoso, que não é fácil, que não é nem prazeroso, né? A mão, como diz meu pai, a mão fina ficou cheia de bolha, ficou cheia de calo. Eu comecei a fazer um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. Isso eu tinha 16 anos, 15, 16 anos de idade. Então você sabe que já faz alguns anos isso. No começo não foi prazeroso, no começo não foi gostoso. Mas depois de mais de um ano construindo ali, outras pessoas foram trabalhar. Meu pai nos colocou ali para nos ensinar algumas coisas. Depois de algum tempo, quando a casa estava prontinha, a casa estava mobiliada, a casa estava completa, como foi prazeroso aquilo. O início, quero dizer para você, o início não é gostoso, o início não é prazeroso, o início pode ser até custoso, mas tudo na nossa vida tem que ter um começo, para ter um meio, para chegar a algum lugar, para ter uma finalidade. Falando sobre início, meio e fim, aonde você quer chegar? Aonde você deseja estar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você acha que se você não fizer nada, se você apenas ouvir algumas palavras e não colocar essas palavras em prática, você acha que vai chegar a algum lugar? Meu pai, por mais que ele desejasse, não, eu quero uma casa, eu tenho a condição financeira para construir uma casa, mas você acha que se ele não trabalhasse, no caso ali, eu, meu irmão e os pedreiros ali, se nós não colocássemos a mão na massa, se nós não praticássemos, você acha que a casa estaria pronta?
Hoje, quando eu olho para a casa dos meus pais, uma casa grande, muito bonita, num lugar muito bonito, toda mobiliada, toda bonitinha, todas as coisas nos lugares exatos, tudo teve um preço, tudo teve um custo. Hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo em que nós muitas vezes não desejamos esperar muita coisa, né? Eu falo da época do meu pai. Meu pai é da época que ele nasceu numa roça, numa fazenda, e para fazer uma comida, primeiro precisava, não era simples ir num supermercado. A maioria das coisas era tudo plantado ali, então tinha um tempo para plantar, um tempo para colher, dependia de chuva, dependia da água, dependia de uma série de fatores. Quando ia fazer a comida, precisava pegar lenha, precisava colocar lenha no fogo. Tudo tinha um custo, tudo tinha um preço. Hoje vivemos na época do micro-ondas, que nós não queremos, às vezes, esperar muito tempo, não é verdade? Hoje nós queremos as coisas para ontem, nós queremos as coisas numa velocidade muito grande. Mas nem tudo que vem rápido é duradouro. Hoje nós vemos casamentos que a pessoa conheceu, a moça conheceu o rapaz e 2 meses depois já estão morando juntos e depois, daqui 2 meses, já também não mora junto mais, não conhece mais. Você quer algo duradouro na sua vida? Você quer algo que daqui 5 anos, daqui 10 anos, até o último dia da sua vida, você vai permanecer de pé sem que nada venha se tornar em ruína, sem que nada venha acabar, sem que nada venha se tornar em prejuízo para a sua vida? A palavra do Senhor, os conselhos de Deus, o ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, ainda que não seja agradável. Você acha que foi agradável para mim, para meu irmão, pegar uma enxada, que a gente não tinha costume com isso, carregar carrinho de mão pesado? Você acha que foi agradável? Mas quando nós deitávamos na nossa cama, tomávamos banho no nosso banheiro, quando tudo estava perfeito, limpinho, cheirosinho, você acha que não era bom? Mas existia um preço. Eu estou te convidando hoje a pagar esse preço. Talvez no início seja mais custoso, seja mais dolorido para a sua vida. Abrir mão de algumas coisas para colocar outros conceitos, tirar alguns pré-conceitos estabelecidos e colocar conceitos novos, conselhos novos, andar de um jeito diferente. Eu estou te ensinando hoje, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar hoje como construir a nossa vida sem que daqui 1 mês ela caia, sem que daqui 6 meses a nossa vida ela saia pelo vão, corra pelo vão dos nossos dedos. Quantas vidas eu vejo assim? Todas as vezes que as pessoas vão lá na igreja me procurar, pastor, a minha vida, eu estou com problema nessa área, eu estou com problema em outra área. Pastor, o meu casamento, a minha vida nisso, a minha vida naquilo. A pergunta que eu sempre faço é essa: você tem praticado a palavra de Deus? Você tem procurado obedecer e andar nos conselhos de Deus? Você tem procurado ouvir? Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Pastor, quais são essas palavras? As palavras que Jesus começou a dizer nesse sermão, o chamado Sermão do Monte, onde ele chamou os seus discípulos. Ele viu a multidão, ele viu a necessidade da multidão. Jesus sabia que não dava conta sozinho de uma multidão. Ele chamou os seus discípulos para perto de si. Sentaram ali, fizeram uma rodinha ali, os 13 sentados. E Jesus começou a ensinar algumas coisas, alguns valores novos, algum jeito novo de viver. Que jeito novo de viver é esse? Se você desejar mudar a sua vida, para agora o que você está fazendo, se você puder. Se não puder, depois arranja um tempo aí. Procura ler, procura aprender. Quais são estas palavras que Jesus disse? Jesus começou a ensinar os seus discípulos no capítulo 5. E agora nós estamos aqui no final do capítulo 7. Essas são as últimas palavras de Jesus desse sermão, desse ensinamento. Tire um tempo para você aprender sobre essas palavras. Quais foram essas palavras que são os materiais para você construir a sua vida? Você vai ver ali que Jesus está falando sobre jejum, Jesus está falando sobre perdão, Jesus está falando sobre amar o próximo, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Quando você é perseguido, como que você reage? Eu já fui perseguido, já levantaram calúnias contra a minha vida e durante um tempo eu fiquei chateado com isso, mas depois eu vim para a palavra, isso abalou minha vida. Quando eles começaram a falar mal de mim, isso abalou minha vida, mas depois eu vim para a palavra. E eu li aqui na palavra que bem-aventurados aqueles
que são injuriados, quando caluniam, quando mentem contra a sua vida. Ele diz, feliz é você, você tem um galardão no céu. Quando eu ouvi essa palavra e pratiquei essa palavra, eu parei de ficar em ruínas, essa área da minha vida ficou firmada, ficou estabelecida e edificada. É sobre isso que eu estou te falando. Isso é o Evangelho de Jesus, essa graça maravilhosa, esse poder tremendo de Deus para a sua vida. Busque conhecer Deus. Jesus disse assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa palavra sorte, no original, no hebraico, que esse texto está ali no livro de Jeremias, no capítulo 29, essa palavra sorte, ela tem a ver com cativeiro. Deus deseja mudar o seu cativeiro, Deus deseja mudar o seu lugar, Deus deseja mudar a sua história. Pastor, como é que Ele vai mudar a minha história? Ele vai mudar a sua história a partir do momento em que você começar a crer e a praticar os conselhos dEle. A partir do momento em que você começar a praticar a palavra dEle, ouvindo e praticando. Lembra o que eu falei no início? Quem ouve e pratica, a casa não cai. Vem tempestade, vem tribulação, eu não estou te ensinando um evangelho sem problema. Eu quero te falar de um evangelho, de uma palavra, de um poder de Deus, de uma autoridade de Deus, que em meio às tribulações e às adversidades, você permanece de pé, você permanece firme. Da mesma forma, aquele que ouve e não pratica, as tempestades também virão, os problemas também virão, e infelizmente, vai cair. Você quer ficar de pé ou você quer ficar caído? Se você deseja ficar de pé, ore assim comigo. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero te conhecer de uma maneira nova. Eu não quero conhecer uma religião nova. Eu quero conhecer o poder do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor. Eu quero conhecer a Tua palavra. Senhor, coloca sede e fome no meu coração das Tuas palavras, dos Teus ensinos. E Espírito Santo, me ajuda a praticar essa verdade, me ajuda a caminhar nessa verdade nova. E eu te dou toda a honra e te dou toda a glória por isso. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana na prática da palavra. E eu te encontro daqui uns dias. No nome de Jesus. Amém.